o senhor José Dilcio Rocha, da Embrapa, para a sua apresentação. Meu nome é José Dilcio Rocha, eu sou pesquisador da Embrapa Territorial, que funciona em Campinas, no estado de São Paulo. Sou engenheiro químico de formação e também sou professor do curso do MP Agro, mestrado profissional em agronegócio, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Eu sempre trabalhei na área de bioenergia, né? E aqui na Embrapa Territorial, eu uni, né, a minha experiência em bioenergia com a parte de georreferenciamento, espacialização dessas informações, o que traz um conjunto interessante de informações estratégicas para os produtores, os planejadores, enfim. É uma área que eu vou estar agora apresentando para vocês, né, aqui no evento do grupo FRG, em parceria com a Abrem. Ficou um título até um pouco comprido, mas ele dá a ideia total da minha apresentação de hoje, que é o georreferenciamento e espacialização de resíduos da suinocultura e produção de biogás e biofertilizante. Tá? Então, como eu já disse, eu sou pesquisador da Embrapa Territorial, em Campinas, em São Paulo. Tá? Eu quero, assim, também, antes de iniciar realmente a apresentação, agradecer bastante essa oportunidade da gente participar desse evento que está sendo um evento importantíssimo, né, nessa área de energia, recuperação energética, aproveitamento de resíduos, enfim. Eu acho que a Abrem, nessa parceria, né, com a FRG, está numa oportunidade fantástica para o Brasil, né, na verdade para o mundo inteiro, né, de fazer uma economia circular realmente na prática, tá? Então, estou muito contente de participar aqui com vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu preparei uma apresentação de um trabalho, né, um trabalho bem atual nosso aqui na Embrapa Territorial, né? Eu vou falar, inclusive, um pouco, né, das diversas áreas que a gente trabalha aqui na Embrapa Territorial, né? Eu vou falar do nosso sistema de inteligência territorial estratégica, que a gente chama pela sigla de SITE, S-I-T-E, e vou mostrar depois o estudo de caso, tá? Com algumas conclusões. Muito bem. A Embrapa Territorial é uma das unidades da Embrapa, né, da Embrapa Nacional, digamos assim, que tem a sede em Brasília, mas que tem representação em praticamente todos os estados, né, e também o Distrito Federal, e tem, portanto, essa capilaridade grande, tanto no setor da agricultura, da pecuária e também da agroindústria, tá? Então, nós aqui na Embrapa Territorial, nós trabalhamos, né, com inteligência territorial, ou seja, imagem de satélite, mapeamentos, trabalhamos com dados, com números, né, com mapas, e juntamos todo esse conjunto de informação para desenvolver e aplicar métodos, né, que permita aos gestores terem um conhecimento dinâmico, como que o mundo real, né, e o mundo rural, ele evolui, né, e como que a gente acompanha isso através de geotecnologias, tá? Então, dessa forma, nós buscamos ser uma referência nacional em pesquisas inovadoras e serviços de inteligência, gestão e monitoramento do território para questões ligadas à agropecuária brasileira, né? As nossas principais linhas de atuação, claro, sempre dentro de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Então, a gente acompanha, por exemplo, a dinâmica da atribuição do uso e ocupação das terras, o mapeamento, o zoneamento
e o monitoramento de territórios com ênfase na produção agropecuária, mas não somente. A gente, na verdade, pode fazer, né, tudo isso de monitorar e fazer toda essa inteligência para qualquer assunto que a gente tenha a necessidade de perguntar onde que acontece, né? Então, o georreferenciamento, ele basicamente responde essa pergunta: onde está, onde acontece, né? Então, ele é aplicado praticamente na vida das pessoas de uma forma integral, né? Desde você sair de casa com o seu GPS ligado, e aí você faz todas as suas atividades, né, seguindo orientações dadas pelo seu GPS. É assim que a vida tem acontecido, né, com todas essas constelações de satélites que temos disponíveis hoje, tá? Então, a gente está nesse contexto, a gente apoia a inclusão produtiva, a governança fundiária, a redução da pobreza rural, por exemplo, né, usando essas tecnologias, as geotecnologias, oportunidades de diversificação de renda por meio de indicação geográfica, produção orgânica, turismo rural, né, e a valoração da agropecuária nacional com interface nos serviços ecossistêmicos e sustentabilidade ambiental, social e econômica, né? Então, são as principais áreas que a gente trabalha. E como que a gente faz tudo isso, né? Usando imagem de satélite. Hoje em dia, a gente também tem algumas alternativas que às vezes são mais propícias, tipo imagens de drone, de VANTs, né? E a gente faz recortes territoriais, tá? Vai depender muito do interesse, né, daquele estudo. Se ele foi contratado, por exemplo, do cliente daquele estudo, ou se é um estudo mais abrangente. Mas, em linhas gerais, a gente tem trabalhado bastante dentro do recorte dos biomas brasileiros, que são 5 biomas, né? Ou, às vezes, bacia hidrográfica, né? O estudo de caso hoje, eu vou mostrar para vocês, na verdade, uma subbacia hidrográfica lá em Santa Catarina, tá? Ou também município, micro-regiões, estados, enfim. A gente usa o recorte que for necessário para fazer esses estudos, tá? E o que a gente considera dentro desses estudos? A gente considera, por exemplo, o que a gente chama de quadros, né? Então, temos o quadro natural, que é o que existe lá originariamente, né? As florestas, os acidentes geográficos, os rios, tá? O quadro agrário, que é toda a forma como o solo brasileiro ele é usado, tá? Então, tem lá as propriedades, tem as reservas, né? A gente considera tudo isso. O quadro agrícola, tá? Então, dentro da disponibilidade de áreas, por exemplo, agriculturáveis, a gente tem práticas de diferentes culturas, dependendo do clima, dependendo, né, da localização, do declive do ambiente, né? Ou seja, dependendo do quadro natural, aí se coloca culturas agrícolas que são adequadas, tá? Nós temos o quadro de infraestrutura, que é, por exemplo, estradas, distribuição de energia elétrica e todo tipo de equipamento usado para o desenvolvimento, né, daquele local, né? E, claro, o quadro socioeconômico, ou seja, quem mora, né, e qual o nível de desenvolvimento econômico daquela região, né, o que já foi feito e o que poderá ser feito, né, principalmente são questões que a gente sempre está respondendo. Então, isso daí, assim, grosso modo, ele abarca todos os aspectos que a gente estuda, né, utilizando, né, bancos de imagem, bancos de dados orbitais, né, por exemplo, imagens do Landsat, do Sentinel, de vários satélites que existem hoje lá no céu, e também, como eu já disse, de drones e VANTs, tá? Então, isso daí são as nossas ferramentas, né, e os aspectos que a gente geralmente
trata nos nossos trabalhos. Então, eu vou exemplificar para vocês hoje, né, como um estudo de caso, a subbacia hidrográfica do Lajeado dos Fragosos. É uma região de cerca de 6.000 hectares, ou seja, ela às vezes pode ser até menor do que uma fazenda lá no centro-oeste do Brasil, mas é uma região, né, como vocês podem ver aí, ela tem 275 produtores de animais, tá? Sejam suínos, aves ou bovinos, tá? Desses daí, 72 são de suínos, que foi a base de dados que a gente usou para fazer esse estudo, tá? E não são grandes produtores, tem alguns médios, pequenos, né, microprodutores, tá? Então, é uma região muito, assim, complexa do ponto de vista da ocupação e da produção, tanto animal, tá, como a produção vegetal também. Todos esses produtores também produzem grande parte dos grãos, né, seja milho, soja ou outro tipo de grão, que eles usam para a produção, para viabilizar a produção deles, né? E como que a gente fez isso? Teve uma mistura aí, né, de fontes primárias de dados que foram obtidas através de uma parceria que a gente tem com a Embrapa Suínos e Aves, lá de Concórdia, lá em Santa Catarina, tá? Eles fizeram as visitas, fizeram os levantamentos, né? Ou seja, dados primários a gente trabalhou, e depois a gente juntou isso com outras bases de dados, tipo o IBGE, né, tipo o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e outros mais, tá? Então, nós temos uma grande quantidade e complexidade de informações que a gente trabalha para obter esse tipo de estudo, né? Então, a região é essa daí, né? Vocês podem ver ali no mapa de Santa Catarina, tá? Esse mapa aqui em cinza, né? O município todo de Concórdia em amarelo e a pequena região, né? Uma região de 6.000 hectares, tá? É cerca de 7, quase 8% do município de Concórdia, e foi a região que a gente estudou, né, que é uma microbacia, né, uma subbacia hidrográfica do Lajeado dos Fragosos, tá? É um rio que passa aí e vai desaguar num outro rio maior, o Jacutinga, que é um afluente do rio Uruguai, tá? Então, usamos imagens, né, do Sentinel, tá? Com essa resolução de 10 metros. Então, para vocês terem, por exemplo, a ideia do nosso, que seria o nosso quadro, né, um aspecto do nosso quadro natural, né, a declividade, né? Vocês podem ver que tem aí o rio, né, o Vale do Rio, e você tem, né, algumas regiões muito altas, né, aqui em vermelho, ou seja, tudo isso daí é cheio de granjas, né? Ou seja, são granjas que estão produzindo de noite dejetos, né, resíduos, que podem contaminar toda essa bacia, tá? Então, os produtores têm consciência disso, né, e sempre estão buscando soluções, tá? Então, essa daí é a nossa região em termos de declividade, tá? Aqui a gente já tem, né, uma divisão baseado nos imóveis rurais cadastrados no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, tá? Então, a gente vê aí cada um dos imóveis que tem nessa região, tá? Então, eles estão aí divididos, né, em termos de módulos rurais, né, módulos fiscais, na verdade, tá? Então, vocês podem ver, né, que até 4 módulo fiscal a gente tem, né, a grande maioria aí dos imóveis que está em amarelo claro. Depois a gente tem alguns poucos imóveis de tamanho médio, né, de 4 a 15 módulos fiscais, e imóvel grande praticamente não tem nenhum nessa região.
Então, é uma região altamente povoada por pequenos produtores. Tá? Aqui nós temos os imóveis nos quais a gente tem a produção animal, seja ela aves, suínos ou bovinos. Tá? Isso daí são imóveis com essa característica. Tá? Nós temos, em termos de quantidade de propriedades, mais de 300, né? E a gente vê que realmente, ao longo de toda a margem direita e esquerda do rio, tem muitos produtores, né? Depois, a gente mostra aí a malha viária, ou seja, isso daí já é a infraestrutura, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tá um pouco em cinza, aqui fora do mapa destacado, né, da subbacia dos Fragosos, a gente tem a cidade de Concórdia, né? Então, é uma área de produtores bem próximo da cidade, né? E tudo que está em vermelho é a malha viária, são estradas, né? Estradas pavimentadas ou não, mas elas estão aí marcadas. Para que isso serve? Para a gente ver como que seria, por exemplo, uma possível logística, né, entre esses produtores. Aqui vocês já veem como que estão as construções rurais, né? As granjas e os galpões, né? São esses pontos em amarelo, tá? Então, isso foi tudo mapeado através de imagem de satélite, né? A gente chegou, inclusive, a calcular, né, as áreas desses telhados, né? E somando tudo, tá? Dá 21 hectares, tá? Então, são áreas de telhados que podem, inclusive, né, de estruturas de construção, que podem ser usadas, por exemplo, para captação solar e captação de água, tá? Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz, ou seja, a gente busca agregar valor à biomassa, ou seja, o conceito de bioeconomia aplicado aí, né, para realmente transformar o que são resíduos da produção em produtos, que é basicamente, nesse caso, da produção de suínos, né, o biogás, que pode gerar energia elétrica para ser injetado na rede lá. A concessionária é a Celesc, a gente mapeou toda a rede, todos os transformadores que tem nessa área, ou seja, como que poderia ser viabilizado, né, a geração, viabilizada a geração e usar a rede como uma forma de escoar o excedente, né, dessa geração de energia elétrica, né? Por outro lado, também pode ser produzido biometano, tá? Para que, por exemplo, os produtores tenham veículos que possam usar esse combustível, tá? A gente fala muito da sinergia entre a produção de bioenergia e de alimentos, ou seja, dando uma circularidade econômica, tá? Fazendo com que aquela economia realmente aproveite os dejetos na forma de tanto de biogás como de biofertilizante, retornando para a produção, tá? E também a questão de incentivar o cooperativismo como meio de viabilizar essas soluções, ou seja, é uma região com muitos produtores pequenos, e aí se eles se juntarem e formar cooperativas de produção de biogás, de geração de energia elétrica, eles podem aumentar a capacidade dos sistemas, né, e terem uma economicidade muito maior, tá? Isso daí pode aumentar a renda dos produtores, a gente fez esses cálculos, tá? Chegamos a números muito interessantes de mais de R$10.000 por mês que poderia ser agregado à renda desses produtores, com a diversificação dos produtos e dos serviços, tá? Como que a gente vislumbrou isso? Como que a gente formatou isso? Em termos de parceria desses produtores, tá? Que tem matéria-prima, tem demanda por essa energia, por esse combustível, tá? E a gente faz isso, né, através da criação de base de dados de biomassa georreferenciada, com informações de quantidade, qualidade, o levantamento das unidades, a vocação regional,
né? Eu convidaria vocês, inclusive, para visitar esse site nosso da Macrologística, tá? E também a questão de desenvolver essas tecnologias, né? Isso daí a Embrapa Suínos e Aves tem trabalhado fortemente nisso, com parcerias internacionais, né? Está promovendo muito, né, a parceria com outros países, tá? Então, é dessa forma que a gente pode avançar no campo, né? E aí, finalizando, uma foto aqui da nossa unidade em Campinas e uma frase que eu gosto muito da nossa queridíssima Cora, que é: feliz aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina, tá bom? Muito obrigado, viu, pessoal? Até a próxima.